tema da reunião pública de hoje é amar ao próximo como a si mesmo. Obrigado pelo palestrante, mas eu sou aprendiz de palestrante, tá? Então, já de antemão eu peço para todo mundo um pouquinho de paciência e que a gente, a partir de agora, também eu quero deixar outro convite, para a gente se desarmar das críticas, se desarmar dos julgamentos, esquecer um pouquinho dos problemas que a gente tem no nosso dia a dia, do nosso trabalho, né, as contas para pagar, a roupa que está em casa para lavar, as louças, né, as donas de casa e os donos de casa também, para a gente poder focar agora nessa uma hora nos ensinamentos de Jesus. É tão pouco, mas é tão grande ao mesmo tempo, né, esse tempo que a gente dedica em favor de nós mesmos, em favor do nosso espírito. E estar nessa oportunidade de trazer esses ensinamentos, né, de Jesus, Kardec, nos coloca numa posição de, no meu caso, eu divido com vocês, da coerência. Porque não adianta nada a gente falar, né, sobre os ensinamentos aí de Jesus e não praticar, ou pelo menos tentar, né, como a gente sabe que é o verdadeiro espírita, né, combater as nossas imperfeições para colocar isso em prática. Acho que deu algum probleminha aí no slide, mas eu vou seguir por aqui. E na agenda de hoje, né, o que nós temos para falar sobre o Evangelho? É o capítulo 11, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos o maior mandamento, que está presente nesse capítulo. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. A parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. E também eu vou trazer para vocês o que Kardec selecionou da espiritualidade ali nas instruções dos espíritos, que fala sobre a lei de amor. Esses itens, eles estão na programação da nossa casa, são os itens de 1 a 10. Tá? Quem quiser depois aprofundar, porque diante do tempo que a gente tem, não dá para entrar assim com muita profundidade. E além do mais, nesse capítulo, tem ainda abordagem sobre o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. Então, dentro do maior mandamento, que é o capítulo 22 do Evangelho de Mateus, os versículos 34 a 40, nós temos um relato, que eu tinha trazido um vídeo aqui, mas eu vou pegar aqui o Evangelho e vou fazer a leitura. Tá? Só um minutinho. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era o doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ainda dentro desse tópico, em Mateus também, há uma passagem que fala: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Sobre esse item específico do Novo Testamento de Jesus, antes da gente falar de Kardec, né, que é a base para a gente aprofundar nisso, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 41, Emmanuel chama isso de a regra áurea, que é a regra de ouro do Evangelho. E antes de Jesus nos trazer esse ensinamento, Emmanuel nos traz nesse livro que os gregos, né, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já diziam,
Não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas também traziam, né? Fazei como quereis que se vos faça. Os chineses, olha que interessante, já traziam também esse entendimento, quando diziam, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Ainda temos os hebreus, os romanos, e o que Emmanuel nos coloca dentro dessa mensagem? Embora esses espíritos, né, assim, anteriores já eram influenciados por esse pensamento, um pouco, não tão avançado quanto foi a proposta de Jesus, foi Jesus quem, de fato, trouxe a plenitude desses ensinamentos. Porque ele ensinou e ele exemplificou, através da sua abnegação, através do seu amor, através da claridade nas praças públicas, revelando a importância da prática. Então, foi um divisor de águas, né, a partir do momento que Jesus veio e trouxe esse ensinamento, né, sobre o que o Emmanuel chama aqui de regra áurea, que é amar o próximo como a si mesmo. Já Kardec, quando ele começa a explicar esse ensinamento, convém lembrar aqui que esse capítulo, né, como que Kardec organizou ali o estudo? Ele pega 2 passagens do Novo Testamento, ele coloca o seu entendimento ali sobre esse entendimento do Novo Testamento, dessa fala de Mateus, e ele acrescenta no final as mensagens da espiritualidade. Então, como ele foi um pedagogo aritmético, diversos títulos que ele teve, né, naquela época, ele tinha, né, essa base pedagógica para nos trazer de forma resumida, né, assim, e sintetizada o que significa, né, amar o próximo como a si mesmo. Porque se a gente pegar a Bíblia por si só, né, abrir lá no Novo Testamento e tentar ler, não sei se alguém já teve essa experiência de ler sozinho, a gente conta ali com o nosso entendimento, né? Claro que tem um amparo da espiritualidade. Os nossos irmãos evangélicos e católicos falam que o Espírito Santo ajuda, né, na compreensão. Mas olha o presente que a doutrina espírita nos dá, né, quando ele traz resumido dessa forma. E o que Kardec colocou, então, nesse pequeno trecho? Ele diz que é a expressão mais completa da caridade. Tá? Então, quando a gente pensa em caridade, a gente ouve aqui na nossa casa que é através dela que nós vamos conquistar a verdadeira salvação. Amar o próximo como a si mesmo é a perfeição da caridade. É a melhor forma que a gente pode colocar em prática o amor. Ele ainda traz em destaque que nós devemos fazer aos outros aquilo para o que nós desejamos. E coloca uma pergunta para nós também. Com que direito que a gente pode exigir um melhor proceder do outro para com a gente, com nós, né? Sem que a gente também entregue esse tipo de comportamento, ou esse tipo de conduta. Muitas vezes a gente cobra do outro, né? Cobra dos nossos irmãos, situações, mas vocês já pararam para refletir, será que eu estou fazendo a minha parte em relação àquilo que eu estou cobrando do próximo? Paciência, tolerância, respeito, né? Quantas situações no dia a dia nós temos e vivenciamos, né, em cima disso? E uma coisa que é muito poderosa também, que está nessa parte que Kardec coloca, é que ele diz, né, no seu resumo lá sobre esse capítulo, se a gente um dia busca, que eu acho que é a base, né, de combater o egoísmo, está bem claro escrito lá, é o caminho para combater o egoísmo, amar o próximo. E ele coloca também que esse é o caminho, ao invés de destruir, é o caminho para a gente construir a verdadeira fraternidade. A paz, a justiça, a união e a benevolência mútua. Vocês conseguem compreender a profundidade desse ensinamento?
como que isso nos beneficia frente às nossas dificuldades aqui como espíritos encarnados. E para complementar um pouco mais esse ensinamento, então a gente já viu Emmanuel, que ele trouxe aqui esse entendimento da regra áurea, Kardec, e eu não poderia deixar de colocar aqui André Luiz. No livro Passos da Vida, de diversos autores, no capítulo 41, é um livro fininho, que está escrito na capa até assim, Emmanuel e amigos. Imagina as amizades do Emmanuel, né? A gente vê em show sertanejo, fala o cantor sertanejo e os amigos dele, você fala, nossa, vai ser um show bom, né? Você imagina você pegar um livro que está escrito Emmanuel e amigos, né? E André Luiz é um dos que está nessa obra. Então, outro presente que a espiritualidade coloca para nós. E ele coloca um artigo, né, uma psicografia, né, que Chico traz nesse livro, que tem o título Bilhete da Regra Áurea. Usando os termos atuais, é como se fosse um tutorial. As mulheres aí procuram no YouTube, às vezes, tutorial para fazer uma maquiagem, ou uma receita, né, E eu adoro essa forma de aprender, quando você tem um checklist para a gente seguir. E esse checklist é do André Luiz. E ele coloca como primeiro item, é justo que a gente peça para ser feliz. Porém, ao Senhor, igualmente, a necessária compreensão para aproveitá-la, semeando a felicidade em seu caminho. Cultive o contentamento de dar. Não azede, entretanto, os benefícios com a exigência de gratidão. Vamos buscar ser interessante antes de ser interesseiro, nesse sentido de receber, dar primeiro. Estime a sua independência. Respeite, todavia, a liberdade dos semelhantes. Cada um tem um caminho para seguir, mas será que nós estamos respeitando a liberdade dos nossos irmãos? Fale como julgue melhor. Ouça, porém, com apreço a palavra do próximo, qualquer que ela seja. Não sei se vocês no dia a dia também têm essa percepção, mas hoje está difícil da gente ouvir, né? A gente quer falar na ansiedade. Às vezes a pessoa nem terminou de conversar, a gente já está com a resposta pronta ali para colocar para aquela pessoa e a gente não exercita essa capacidade de ouvir, de escuta ativa. Considere seus triunfos. Não desmereça, contudo, as conquistas alheias. Reconforte os irmãos em prova. Compartilhe, no entanto, igualmente, a alegria daqueles que se vejam em condições mais favoráveis que a nossa. Uma pergunta. Você fica feliz com a felicidade do outro, do seu próximo? Tem uma frase do mundo que fala assim, as pessoas, né, até querem ver você bem, mas nunca melhor do que elas, né? Que é uma frase que pega bem essa questão do orgulho, né? Será que a gente fica feliz quando um amigo nosso prospera, quando ele está bem do ponto de vista material ou até mesmo espiritual? Isso está em redes sociais o tempo todo, né? Porque as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, faz parte do dia a dia, eu acredito, de todo mundo, onde a gente expõe o nosso melhor lado ali. Aí a gente, quando coloca esse tipo de conteúdo, a expectativa, né, para nós é receber aquela curtida, seguidores, né? A gente vive inserido nesse contexto, pelo menos a grande maioria, né? Os números mostram aí bilhões de pessoas. E isso nos cria esse vício, né, na famosa dopamina barata, que é a dopamina daquela satisfação, né, de ser aceito. E dentro desse tópico aqui, que fala dos irmãos, né, com condições melhores que a nossa, às vezes a gente, por nosso orgulho, não felicita essa pessoa, né? A gente segue, acompanha ali fielmente a rotina dela, mas fica ali acanhado de vibrar com a conquista do outro. André Luiz ainda coloca para nós, colabore na construção do bem.
mas não crie dificuldades na obra a realizar. Então, nós sabemos, através de vários relatos aí, né, de espíritos, né, de histórias do cristianismo, o quão difícil é trabalhar na construção do bem. E já é difícil essa tarefa. E nós ainda vamos colocar mais dificuldade, trazer mais problemas. Então, a André Luiz alerta para a gente não colocar a nossa energia em relação a isso. Perdoe os adversários. Desculpe, todavia, quando os amigos aparentemente lhe ferirem o coração. Todos nós somos imperfeitos, né? Então, a gente está suscetível a cometer um erro em algum momento. Então, ele coloca para a gente aqui perdoar. A gente não sabe o que o nosso irmão está passando, né, a situação que ele vive ali, e às vezes, sem querer, ele pode te magoar, né, te ferir o coração. Então, o conselho aqui é a gente perdoar e focar no nosso trabalho, na nossa tarefa, no êxito daquilo que a gente se comprometeu a fazer. Exalte o bem. Entretanto, não destaque o mal. Não tem como, nos dias de hoje, a gente não mencionar de novo redes sociais, né? Conteúdos que têm a famosa apelo para coisa negativa são os que são mais compartilhados. Além das coisas engraçadas, né, que a gente acompanha. Então, o mal não merece esse destaque. Então, vamos diminuir, às vezes segurar isso com a gente. Tem uma mensagem do irmão X, que Chico Xavier psicografou, que tem um nome que chama Três Crivos. Não sei se vocês já ouviram falar. E quais são esses três crivos, né, que a espiritualidade colocou para o Chico ali? Se eu recebi algum conteúdo ou alguma situação, né, que eu estou colocando, coloca nesse filtro da bondade, da verdade e da utilidade antes de passar isso para frente. Vai ser bom esse conteúdo? Tem alguma utilidade? É verdadeiro? Né? Hoje tem tanta fake news, tanta coisa que são fabricadas, né, em relação a diversas áreas aí da sociedade. E a gente, já, sem querer, já no automático ali, já encaminha, já passa para frente. Existem coisas boas. Tem até um site, que a proposta dele é bem legal, que chama sonoticiaboa.com.br. Esse site ele faz exatamente isso aqui, não coloca notícia ruim lá. Então lá tem vários conteúdos legais e focado no bem, né, nessa divulgação do bem. E finalizando essa parte do que André Luiz fala sobre a regra áurea, né, que é amar o próximo como a si mesmo, ele dá uma dica aqui, que é para a gente sofrer as lutas naturais do nosso caminho, que a gente tem a percorrer, mas com um sorriso no rosto. A gente sabe que é difícil, mas a sombra passageira da nossa inquietação, igual ele coloca aqui, além de nos atrapalhar, ela atrapalha os outros também. A sua intranquilidade, você é como se fosse um caminhão, né? Não sei se às vezes a gente conversa com algumas pessoas, parece que ela vem com um caminhão, os problemas dela já descarrega em você. Então, vamos colocar um sorriso no rosto, né? Tentar murmurar menos, né? Ter essa responsabilidade com a gente e com o próximo. Tem uma psicografia do Chico, também Xavier, por Albino Teixeira, que ele lista para a gente por que a gente sofre no mundo. Que ele vai de encontro com isso daqui. Ele diz que não é a dificuldade que nos faz sofrer, mas é o desânimo que a gente tem de superar essa dificuldade. Não é a aprovação que a gente passa, é o desespero diante desse sofrimento. Não é a doença, é o pavor da gente receber a doença. Não é o familiar infeliz, mas é aquela mágoa de você ter ele na sua família. Não é o fracasso, é a teimosia da gente não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade da gente amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, mas a gente se revoltar contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, mas é o orgulho ferido, que dói ali, cutuca a gente, né? Não é a tentação, é a volúpia de experimentar
os alvitres. Não é a velhice do corpo. Todos nós, né, vamos atingir uma certa idade. Mas é a paixão pelas aparências. Então, como é fácil perceber, Albino Teixeira coloca aqui, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que a gente cria, desenvolve e sustenta dentro da gente. Então, tem coisas que a gente consegue controlar, mas tem coisas que não. E se revoltar, está aqui uma mensagem muito bonita, né, de Albino Teixeira, dizendo que não adianta. A gente, às vezes, tem que passar por aquilo, e o culpado daquilo, quase, acho que 100% das coisas, somos nós mesmos. Não dá, é fácil colocar a culpa no outro, é porque aconteceu isso, aquilo. Não, a culpa é sua, a culpa é nossa. A gente cria essas situações, né? No livro Missionários da Luz, capítulo 18, o tema obsessão, Alexandre, que ele vai ajudando lá o André Luiz, ele leva o André para uma reunião de desobsessão, ele tenta explicar lá como que funciona essas reuniões, e aí ele tem mais um exemplo aqui para a gente fechar esse tópico. Ele dá um exemplo de um pássaro, porque é normal durante nossa existência aqui, a gente se irritar, a gente se irrita, eu me estresso, né? Todo mundo aqui, imagino, passa por uma dificuldade. Mas quando a gente baixa esse padrão vibratório, é como se fosse um pássaro que pousasse ali, né, na nossa cabeça, segundo o Alexandre, orientando o André Luiz. Não tem problema, ele fala lá, do pássaro pousar. O problema é ele fazer o ninho. Que aí entra os exemplos que ele coloca lá da obsessão, que é como se fossem ninhos, né, que foram colocados ali na cabeça dessas pessoas. E como que a gente repele essa questão? Sorriso no rosto, tentar ser um pouquinho mais leve, aceitar que certas coisas aconteceram, a gente não pode mudar, vamos reajustar e seguir em frente. E de que forma seguir em frente? Sem pressa, mas sem pausa. Às vezes a gente precisa caminhar, né? Evoluir como espírito. Então, André Luiz, fechando esse conceito, ele traz aqui, né, isso no fundo quer igualmente dizer que se você deseja um auxílio eficiente, tanto quanto possível, dê auxílio completo aos outros, sem desajudar ninguém. Ou seja, essa parte do desajudar é aquela história, né? Se não é possível ajudar, também não vamos atrapalhar. Vamos fazer a nossa prece, nossa oração, para que isso possa ajudar, né, as pessoas ali, e principalmente a gente. Ainda nesse capítulo, nós temos em Mateus 18, a parábola dos credores e dos devedores. Também no Novo Testamento. E o que essa parábola vem nos trazer de entendimento aqui? Vou fazer a leitura dela aqui no Evangelho. Aqui. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele tinha, para o pagamento dessa dívida. O servidor, lançando-se aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se aos pés, o conjurava dizendo: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu
te havia perdoado tudo o que me devias, porque me o pediste. Não estavas desde então no dever também de ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. E é assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que os vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Essa parábola, então ela traz um exemplo aí, mostra na prática, né? Eu quero uma coisa, só que eu faço outra. A falta de coerência, né? Porque esse funcionário lá, esse servidor desse rei, devia 10 mil talentos. E aí ele foi perdoado, ele ia perder tudo, a família dele, tudo. Ele chegou lá, se ajoelhou nos pés do rei, pediu para ele perdoar a dívida, beijou a mão dele e tal. E aí ele falou, não, está perdoado. Ele acabou de sair, tinha uma pessoa que devia para ele, o que ele fez? Estrangulou o irmão. Então, assim, você quer uma coisa, mas faz outra. Né? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 20, uma lição chamada O Companheiro, ele traz essa questão da cooperação divina com o nosso próximo. Ele diz que o homem não pode agir isoladamente na obra de Deus, que se manifesta em todos os lugares, enfatizando a importância da cooperação como princípio nobre estabelecido pelo Pai. Está em alta hoje essa questão do egocentrismo, da solitude. Nós vemos vários relatos aí da psicologia, né? Que hoje as pessoas falam, não, eu vou viver sozinho e eu sozinho me basto. As pessoas, alguns psicólogos, né? Eu sei de relatos aí de pessoas próximas, eles incentivam, né, essa questão de, não, você tem que pensar em você primeiro, tal, de uma forma bem egoísta, eu diria. E aqui, o que Emmanuel está falando? É que a gente precisa da outra pessoa, né? A gente precisa conviver. Essa cooperação divina nos ajuda nesse processo. E os laços fraternos, independente se é pai, mãe, filho, amigo, nós somos todos de uma única família, onde Deus é nosso Pai. E Jesus promoveu esses laços sagrados para benefício da nossa alma. A misericórdia e o aprendizado, ela está bem clara diante desses desafios e dificuldades que a gente enfrenta com os companheiros menos desejados. A prática da misericórdia, inspirada pelo exemplo de Jesus, oferece oportunidades de santificação e aprendizado contínuo. Quanto que a gente evolui no dia a dia quando a gente começa a analisar com calma, né? Assim, no nosso trabalho, na casa espírita, na nossa escola, dentro da nossa própria casa, nosso colega de academia, de caminhada. O tempo todo a gente é conflitado ali com essas situações de colocar em prática essa questão da misericórdia. Né? Às vezes, sei lá, você comprou uma coisa e a pessoa não entregou. Né? Às vezes por um problema, a gente é, às vezes, rígido, né? Não entende. Então, tem tanta situação que esse companheiro nos ajuda. Então, quando a gente até aponta, né, para uma pessoa, a gente lembra que é um dedo que está indo para frente, mas tem 3 que estão apontando para mim. Então, às vezes eu estou enxergando no outro, né, uma situação que está dentro de mim que eu não consegui superar ainda. Né, que o autoconhecimento, a reforma íntima, né, todos os estudos que temos na nossa casa, nos ajuda a compreender isso. Então, o irmão, o nosso próximo, né, dentro desse capítulo que a gente está falando aí de amar o próximo, ele é um instrumento para a nossa evolução. Ele é uma ferramenta que Deus coloca ali para a gente, né, superar esses desafios. E ainda dentro desse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos outra passagem de Mateus, que também está em Marcos, os capítulos 22, os versículos, né, de 15 a 22, e em Marcos, capítulo 12, de 13 a 17, que tem o título, Dai a César o que é de César. Por que Kardec colocou esse ensinamento aqui? Será dentro desse tópico? Amar ao próximo como a si mesmo. Por que tem esse relato ali da vida de Jesus? Então, ele
colocou isso com uma finalidade útil, né? É óbvio isso, né? Convém relembrar aqui. Mas é para a gente não interpretar isso de um jeito restritivo e absoluto. Ela tem esse ensinamento tem a mesma ótica do princípio, para a gente proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco, respeitando os direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Nesse contexto dessa fala, Kardec deixa claro para nós aqui que é os deveres que a gente tem com a sociedade. Então, o próximo aqui seria a sociedade, seria a nossa família, os compromissos que a gente tem no mundo. Então, para a gente refletir essa conexão, que o próximo também está nessa esfera, né, de a gente respeitar, por exemplo, uma vaga de carro que está na rua, trazendo para o dia a dia, né? Não é só a pessoa em si, né? Isso foi pelo menos o que eu entendi nessa parte. A nossa conduta diária, e o Evangelho nos ajuda aí, é em tentar colocar isso em prática também nesse sentido, na família, na sociedade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. E, finalizando aqui a parte do... Depois que ele colocou, então, Kardec explicou, né, essas passagens que eu li aqui, tinha uns vídeos, né, mas infelizmente não deu para colocar, mas tranquilo, está tudo no YouTube lá, era a demonstração ali do Evangelho. A gente entra, então, no tópico A Lei do Amor. A Lei do Amor tem 3 mensagens no final ali desse capítulo, que é as instruções dos espíritos. Tá? Então, Kardec pegou uma mensagem da espiritualidade para tentar ajudar a gente a entender com profundidade, do ponto de vista, né, espiritual, o que é essa lei do amor. Então, os espíritos de Lázaro, Fenelon e Samson acrescentam nesse capítulo uma consolidação, né, dessa ideia aí de amor. E aí eu fiz um resumo em 5 tópicos, porque como são 3 mensagens longas e o nosso tempo é limitado, eu coloquei em 5 tópicos aqui para a gente discutir juntos. Mas recomendo que cada um leia, em caso, os itens 8, 9 e 10, do capítulo 11. O primeiro entendimento é a essência divina do amor. Então, o amor é um sentimento essencial que resume a doutrina de Jesus. Então, se a gente pudesse resumir tudo, um livro inteiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma palavra, essa palavra é o amor. E quando ele fala dessa essência divina, ele diz lá no capítulo, da gente elevar os nossos instintos à altura do progresso. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão de seres e extingue as misérias sociais. Então, todos nós nós estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada, que é vivenciar o amor puro. Então, nós temos essa questão do instinto ainda. A gente está preso ali ainda. Então, nas obras de André Luiz fala bastante sobre essa questão. Tem tópicos como alimentação, que a gente ainda tem essa necessidade de comer carne. Tem a parte do sexo, que é um assunto que às vezes é pouco abordado, né? Mas é importante a gente lembrar disso, que a gente se apega, às vezes, inicialmente, para a questão do sexo, da animalidade que a gente tem ainda por espíritos imperfeitos. E toma proveito disso, por exemplo, as redes sociais, né? De novo aí, as redes sociais falando. Por quê? Porque o que a gente fica olhando no celular ali, o algoritmo interpreta para a gente ficar cada vez mais viciado naquilo. E pode ter certeza que a maioria do conteúdo que aparece ali vem um pouco dessa questão do que você está consumindo, né? Desses instintos. Então é muito perigoso, né, as redes sociais, ao mesmo tempo também que é benéfico. Você pode acompanhar conteúdos edificantes, mas então é importante a gente se policiar, se vigiar em relação a isso. O amor universal e a transformação. A prática de lei de amor implica na gente amar todos os seres indistintamente, superando o egoísmo pessoal, familiar e nacional. Isso conduz à melhoria moral da humanidade
e a felicidade terrestre, eliminando o egoísmo em todas as nossas formas. Então, quando se fala que amor universal, não é só a nossa casa, nossos amigos aqui em Três Lagoas, é o planeta todo, nós somos todos irmãos, né? E é natural do ser humano se agrupar em grupos ali e tal, mas o parente em casa, a gente sabe da dificuldade que é às vezes amar, mas é mais fácil um pouco. Agora, e a pessoa que você não conhece? Está na rua, um estranho, um cara que te fez mal ou quer te prejudicar? Então, a gente só vai conseguir atingir, né, essa lei do amor na sua plenitude quando a gente amar indistintamente, que é o que está colocado aqui. A reencarnação, extremamente ligado com a lei do amor. O Espiritismo apresenta a reencarnação como uma parte da lei do amor. O homem é conduzido à conquista de seu ser elevado e transfigurado, resgatando o espírito da influência material. Ou seja, as oportunidades que a gente tem de resgate, de estar aqui encarnado, né, de conviver com as pessoas que a gente vive, né, no dia a dia aí, é para a gente exercitar o quê? Essa lei do amor. Ah, mas eu não consigo, eu vou, sei lá, muito difícil lidar com tal situação. Beleza, vai reencarnar de novo, né, para você ter esse processo. Em algum momento, a gente vai passar essa barreira, né? Então, um familiar difícil que você hoje não consegue lidar, ou um amigo, ou uma situação que você não conseguiu resolver, não conseguiu perdoar, ela vai vir novamente até que essa conta seja, entre aspas, quitada. Né? E tem várias obras espíritas, né, que contam esses casos, né, que nasce na família. E o caso de Segismundo, né, no André Luiz, lá, a reencarnação dele, todo um trabalho ali com a Raquel, para aquele espírito, né, encarnar, não acontecer um aborto. Então teve todo esse cuidado da espiritualidade para quê? Para aquele débito ali, né, que, não sei se vocês já leram André Luiz essa parte aí, fala desse irmão que matou o outro, né, para ficar com a esposa. Então, uma situação, assim, de um reparo grandioso, né? Então, foi todo feito um trabalho ali para esse processo de reencarnação dele acontecer. Cultivo do espírito. Nós precisamos cultivar nosso espírito. E isso é comparado ao trabalho de um campo, onde a riqueza futura depende do labor atual. Se a gente tem ali um campo e quer cultivar alguma coisa, nós precisamos ali ser o jardineiro, né, desse campo ali. Então, dentro da lei do amor, a gente precisa cultivar o nosso espírito. E como que a gente faz isso? No campo, você coloca ali corta as ervas daninhas, né? Coloca ali o adubo para esse campo crescer. Agora, se falando de espíritos aqui encarnados, praticar as nossas virtudes, como a caridade, a humildade, a paciência, o sacrifício. Tudo isso decorre do quê? Da lei do amor. Então nós precisamos praticar isso no dia a dia, para o nosso espírito evoluir. E o maior jardineiro de todos, tem até uma música, né, que é Pelo Mestre com Amor, que fala, né, desse jardineiro que é Jesus, nos ajudando aí, né, cultivando a gente através dos seus ensinamentos aí. E a evolução do amor, né, o progresso da humanidade, ele está extremamente ligado a essa lei do amor. Mas a prática do amor verdadeiro, que é uma força irresistível. A Terra vai se transformar num paraíso quando as almas se amarem mutuamente, seguindo o princípio de amar o próximo como a si mesmo. Então, a evolução do mundo depende, né, de cada um de nós, para que depois esse esforço alcance o coletivo. Tantas guerras, né, acontecendo, guerra lá em Israel, Rússia e Ucrânia, né, o noticiário aí o tempo todo falando sobre isso. Isso é o quê? Um exemplo dessa falta da lei do amor, né? A gente se colocar no lugar do outro, né, pensar nessa forma, né? Então a gente está muito atrasado, essa é a verdade, todos nós. Então nós precisamos aí colocar em prática urgente essa questão do amor ao próximo. E na divulgação dessa palestra hoje, a Fátima colocou lá a mensagem, né? Amor
realmente eu consigo praticá-lo? É uma pergunta, né? E eu jamais seria pretensioso, né? Teria esse interesse de responder essa pergunta, porque olha o imperfeito aqui, endividado aqui falando com vocês. Mas aí eu pedi a ajuda do Emmanuel. Aí eu acho que dá para respeitar, né, Emmanuel? Então, o que o Emmanuel fala para nós? Que tudo começa com o primeiro passo. Então, respondendo essa pergunta, amor, eu realmente consigo praticá-lo? Consegue. Mas precisa o quê? O primeiro passo. E essa mensagem está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 66. E, resumidamente, ele diz o seguinte: a verdadeira grandiosidade deste princípio reside no primeiro passo, que, ao ser negligenciado, compromete a sua plena realização. Ao abraçarmos o espírito de amor, é crucial a gente entender que não se trata apenas de desejar o bem, mas de sermos os pioneiros na prática desse estatuto sublime. Então, não adianta só desejar o bem, né? Nós precisamos ali colocar em prática. E quem que é o nosso maior exemplo dessa prática? Embora séculos antes já havia esse entendimento. Foi Jesus. Ele nos deu assim, o exemplo na sua plenitude total dessa prática do amor. E então fica o convite aqui para nós. Embora não deu para passar o vídeo, eu trouxe uma música. E o nome dessa música é O Primeiro Passo, que foi desenvolvida pela Mocidade Espírita do Espírito Santo. E eles fizeram, né, essa música. A música dá para sair, né, Mário? Acho que o som está ok, né? E eu gostaria que vocês fechassem os olhos um pouquinho, prestassem atenção na letra. Vamos ficar devendo a letra ali, mas ela é uma música meio que chiclete. Vocês vão embora daqui, acho que o objetivo é que vocês vão embora cantando ela. Tá? Eu vou ficar muito feliz se a gente conseguir colocar isso no coração de vocês hoje. O primeiro passo pode se dar hoje e tudo será luz que vai te acompanhar. O primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre um gigantesco poder de transformar. O primeiro passo é um marco de passagem, um ato de coragem de quem quer acertar. O primeiro passo deve vir de dentro, então o sofrimento começa a aliviar. Perdoar alguém, amar alguém,
fazer o bem. Dê o passo. Então, o nome da música é O Primeiro Passo. Eu não vou cantar aqui porque minha voz, eu vou passar vergonha. Mas é perdoar alguém, amar alguém. Esse é o passo que a gente precisa dar, né, diante desse ensinamento, né, de amar o próximo como a si mesmo. E eu encerro minha fala aqui hoje. Na verdade não é minha, é de Kardec, é de Emmanuel, de André Luiz e principalmente de Jesus, né, todos os espíritos aqui que contribuíram, né, que todo esse material está dentro da doutrina espírita. Com uma pergunta para vocês, uma pergunta não, na verdade uma provocação, né? E o que você está esperando para dar o primeiro passo? O que falta? A música falou ali, é um ato de coragem e tal. Então vamos todos nós, diante desse desafio aqui de estar encarnado, dar o primeiro passo. Alguém aí que você precisa perdoar, conversar, alguma situação que está mal resolvida, não deixa acabar essa existência não, porque amanhã a pessoa pode não estar aqui. Então, dê esse passo. Esse passo é para você mesmo, dentro do seu coração aí, para a sua evolução, que é o principal objetivo de todos nós estarmos aqui nessa noite. A nossa evolução espiritual, a nossa evolução interna, íntima do nosso espírito, que é a verdadeira bagagem que a gente vai levar para o plano espiritual. Agradeço a paciência de todos, muita paz no coração de todos vocês e saiam com o pé direito ali, dê o primeiro passo em relação a amar o próximo, a tudo que foi falado aqui, que Kardec nos presenteou dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos.